Oi, aventureiros da história! Bem-vindos ao nosso canal e vamos para mais uma aventura! Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo ficou dividido entre dois blocos. De um lado estavam os Estados Unidos, do outro, a União Soviética. O Vietnã acabou se tornando um dos principais campos de disputa. Os americanos acreditavam que, caso o Vietnã do Sul fosse derrotado pelos comunistas, vários países da Ásia seguiriam o mesmo caminho. Era chamada a Teoria do Dominó. Em 1965, os Estados Unidos começaram a enviar tropas para o Vietnã para combater o Vietcong, como era chamado a guerrilha local. Washington queria mostrar que aquela guerra não era uma guerra americana, mas uma guerra de aliados. Em 1964, o Brasil havia passado pelo golpe militar. No governo de Castelo Branco, que era fortemente aliado aos Estados Unidos, os americanos enxergaram o Brasil como um principal aliado na América Latina. Washington sugeriu que o Brasil enviasse tropas para o Vietnã e liderasse uma coalizão de países latino-americanos no Vietnã, como foi feito mais ou menos na Guerra da Coreia. Em conversas diplomáticas, o governo Johnson perguntou discretamente se o Brasil poderia colocar tropas no Vietnã. Primeiro foi um batalhão de infantaria, unidades de engenharia, equipes médicas, até uma brigada foi sugerida. As expectativas americanas eram que o Brasil liderasse essas forças. Apesar da boa relação entre Washington, muitos brasileiros, e entre eles militares, não viam isso com bons olhos. Havia várias razões. Primeiro, a guerra estava ficando cada vez mais impopular. Segundo, o Brasil enfrentaria problemas internos com a volta dos soldados, porque mandar a tropa é uma coisa. O problema, como diria um ditado prussiano antigo, o problema não é mandar a tropa para a guerra, é a volta. Porque voltariam com uma série de problemas, entre isso também as baixas, que voltariam não de avião, como muita gente pensa hoje, voltariam nos próprios navios que levavam suprimento. O navio que levou a carne, que era um navio frigorífico, era um navio de volta. Ele não volta vazio, ele voltaria com os corpos dos soldados dentro de sacos, que era praxe na época, e também mutilados, feridos. Isso os militares brasileiros ficaram muito preocupados com essa volta. A opinião pública também já estava combatendo forças esquerdistas aqui no território nacional. Poderia voltar também soldados treinados e com experiência de combate na selva. Então aquela guerrilha do Araguaia, que foi uma coisa romântica, guerrilheiros inexperientes, podia ter sido pior, com soldados veteranos da guerra do Vietnã. Isso poderia dar um problema seríssimo. E a guerra estava se tornando cada vez mais impopular. Os custos também para o Brasil, em termos financeiros, seriam altíssimos. Mesmo os Estados Unidos bancando grande parte da logística, o Brasil tinha também que fazer a sua parte. E era caro, o Brasil não estava com dinheiro. O Brasil queria que os Estados Unidos ajudassem, equipassem de forma total o exército brasileiro. Na época, até o fuzil seria trocado. O fuzil em 64 já era o fuzil FAL. Provavelmente trocaria já pelo fuzil M14 ou M16, que já está, o M16 já estava entrando já nessa época na guerra. E o Brasil usaria praticamente a logística americana e cobraria um preço muito grande. Muita gente não estava gostando. Nos Estados Unidos havia uma forte, uma forte resistência ao serviço militar. A guerra era impopular. As baixas americanas já estavam sendo muito altas. Mas o governo brasileiro até pensou, a Marinha pensou em mandar fuzileiros para lá. Mas o Exército era contra. O ministro do Exército, que na época era separado, né, que era a Marinha
tinha um ministro, o exército tinha outro e a força aérea também. Então o ministro do exército achava isso um absurdo e não ia contar com o apoio aéreo brasileiro, ia ser o apoio aéreo americano. Não seria como foi na Itália. O Castelo Branco, como ele serviu na Itália, ele fez parte da FEB, ele tinha aquela ideia romântica da Força Expedicionária Brasileira. Mas os militares que da época não estavam vendo isso, não tinha uma coisa romântica, era uma visão mais prática. E eles achavam que tinha que resolver o problema primeiro em casa, não o problema de outro, de uma guerra que o Brasil nem tinha nada a ver com isso. E o Brasil, o exército mesmo não estava preparado, ia ter que ser treinado para a guerra na selva, complicações muito grandes. Quando Costa e Silva assumiu a presidência em 1967, o assunto praticamente morreu. Embora também fosse anticomunista, ele tinha uma visão mais nacionalista. Seu governo não demonstrou interesse de enviar tropas brasileiras. A partir daí, Washington deixou de insistir. O Brasil continuou aliado dos Estados Unidos, nunca participou diretamente da guerra. Mas historiadores acreditam que o Brasil poderia ter sofrido centenas de mortos, forte desgaste político, aumento da oposição ao regime militar e consequências econômicas. A experiência americana mostrou que aquela guerra consumiu enormes recursos, dividiu profundamente a sociedade. No fim das contas, o Brasil permaneceu fora do conflito, mas os documentos hoje disponíveis relatam que essa decisão não foi automática. Durante meses existiu a possibilidade real de que soldados brasileiros embarcassem rumo às selvas do Sudeste Asiático. Foi um capítulo discreto da diplomacia e foi muito pouco conhecido, mas que mostra que a Guerra do Vietnã influenciou até mesmo decisões tomadas a milhares de quilômetros da selva. E acredita-se que o Brasil não tenha participado por esses motivos. E o Brasil não participou definitivamente desse conflito, mas de forma diplomática apoiou todas as resoluções na ONU a favor dos americanos e manteve boas relações. Os Estados Unidos também, a cooperação militar foi mantida durante muito tempo, até o governo Geisel. O Brasil tinha uma forte ligação militar com os Estados Unidos. Mas isso aí já é uma outra história. Oi, pessoal. Gostaram do vídeo? Acharam legal? Então dê um like, acompanhe o canal, indique para os seus amigos e até uma próxima aventura.